Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo, galera. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o que é burro, onde vivem, o que comem, como se reproduzem, né? Que coisa é essa? Bom, vocês já devem ter visto aí, né, conforme a gente vai... Quem gosta de marcenaria, né, começa a estudar e muitas vezes a gente se depara com padrões de formação de madeira como esse. E muita gente acha que é uma espécie de madeira, né, que é um tipo específico de madeira. E na realidade, o burro ele pode acontecer praticamente em qualquer tipo de madeira, em árvores frutíferas, madeiras de lei, né? A formação dele se deve a uma possível entrada de um fungo naquela madeira, um ferimento, um crescimento anormal, né? Que pode levar a madeira a criar essa formação. E ele é único e tem esses desenhos tão diferentes porque ele acaba se formando de um pico de energia, né, da árvore ali, no qual ela acaba crescendo de forma totalmente desordenada e única. Eu tenho aqui burrs que são da mesma espécie de madeira, mas vocês vão ver que eles são diferentes um do outro. Isso se deve porque os veios acabam crescendo em sentidos completamente aleatórios e eles se misturam, e nessa mistura de formação forma uma casca, né, a parte superficial que a gente vê na árvore, no tronco geralmente, já é muito anômala, muito diferente, forma aqueles caroços mesmo, né, forma umas bolas. Você vai ver muitas vezes ele no tronco, ali o tronco está subindo reto e de repente tem uma bolona formada nele, né? Uma superfície às vezes esférica, às vezes é só um caroço para um lado ou para o outro. Ele pode se formar também dentro de ocos de madeira, né? Dentro da parte da madeira que ficou oca, às vezes o cerne da madeira morreu, mas a árvore continua viva e fica oca por dentro, ele pode se formar ali também. Outra situação, ele também se formar em raízes, também é possível. Tá? Eu tenho aqui alguns pedaços que foram extraídos de raízes também. E o burr, ele basicamente é isso que eu acabei de explicar para vocês, né? Ele pode se formar, como eu disse, por um fungo, por um ferimento, um crescimento anormal da árvore, né? Isso pode levar à formação. E o que faz ele ser tão caro e raro ao mesmo tempo de achar? Bom, isso se deve a que isso não acontece toda hora. Um exemplo de você, às vezes, entrar numa floresta para fazer um manejo, você vai ali explorar 1000 árvores, claro, com autorização, né? Você tendo ali tudo certinho para fazer isso dentro da lei do nosso país, né? Por exemplo, você vai derrubar ali 1000 árvores com autorização, tudo certinho. Às vezes, 1, 2 árvores que você achou vai ter o burro. E muitas vezes é muito difícil tirar ele sem perder todo o resto daquela madeira, né? As madeireiras, eles calculam o preço que eles vão cobrar sobre a madeira pelo metro cúbico que eles estão conseguindo cortar e extrair por dia. O burro, geralmente ele é um caroço, uma formação tão estranha que fica meio que inviável o corte daquela madeira, né? De maneira prática, vamos dizer, do que eles são acostumados a fazer na hora que estão cortando as madeiras na madeireira. E muitas vezes também acontece do burro dar numa certa região que os outros pedaços da madeira que vão sobrar são pequenos ou são fora de padrão de medida. Então, é meio como quando a gente vai comprar carne e perde um corte muito específico e ele fica muito mais caro. Tipo, a diferença de você comprar, para quem gosta de estudar sobre churrasco, tem lá o prime rib, que é uma costela, e você pode comprar a costela inteira. Quando você compra a costela inteira é muito mais barato, mas se você fala, eu quero o prime rib, ele vai lá separar aquela uma costela que tem de cada lado do boi. E aí todo o restante do corte já é um corte pequeno que é mais difícil dele vender para outra pessoa. Por isso, ele joga um preço muito mais caro para compensar aquele pedacinho que ele tirou para você. Então, com o burro acaba acontecendo algo parecido. Pelo jeito que você vai manejar a madeira no corte, você já perde muita madeira. Não só contando com o fator de raridade para se achar e os problemas que geram na hora de manejar a madeira para o corte, também tem a questão que o burro leva muitos anos para se formar. O crescimento dele é lento
E como vocês podem ver, é muito estranho, né? E claro, quanto maior ele chegar, claro, ele vai ser mais valioso, mas leva dezenas, centenas de anos para um burr se formar. Mas assim, todos esses fatores somados, não somente isso, o fator da raridade para se conseguir adquirir, o preço a mais pela dificuldade de manejar esse tipo de madeira, tem outra questão que também rola. Quando a gente vai pegar esse tipo de madeira para fazer um trabalho, vocês podem notar que a casca dele é extremamente caótica, né? É cheia de pontas, de furos, de buracos. Vocês podem ver nesses exemplos que eu estou mostrando aqui. Esse aqui tem até uma parte um pouco podre nele, né? Mas vocês veem, olha como é a casca dessa madeira, né? Então, para que a gente possa trabalhar com isso aqui, a gente, claro, já estamos com isso em mãos, né? Se a gente pegar e deixar isso aqui tudo reto, pô, não tem sentido, né? Então, na hora que a gente vai trabalhar, a gente vai limpar, lixar, tentando mudar o mínimo possível esse desenho natural e original aqui da madeira. Então, limpar uma peça dessa daqui é um trabalho às vezes para um dia inteiro ou mais, tá? Outra coisa que acaba acontecendo quando a gente vai trabalhar com resina, vocês podem notar que o burr ele tem inúmeros micro buraquinhos. Esses buraquinhos, para a gente conseguir tampar, mesmo com uma resina de baixa viscosidade, que é muito líquida, é um trabalho que você faz uma vez, faz outra e outra. Porque imaginem, galera, por cima a gente pode estar vendo um buraquinho pequenininho, mas lá dentro ele pode ser muito maior. Então, a dificuldade ali de se colocar a resina e ela entrar realmente ali para dentro, né? Sem contar o quanto de sujeira, terra, restos da casca da madeira que ficam dentro de todos esses buraquinhos, né? Tudo isso, para quem trabalha com resina, já sabe que é um tipo de trabalho, demanda muita insistência até o projeto chegar no padrão que a gente quer, tá? Então, para quem trabalha com resina, já tem essa noção quando a gente se depara com uma madeira que é tão esburacada quanto o burr. Mas, no final, galera, isso vale muito a pena, porque cada burr é único. Assim como eu estou mostrando para vocês aqui, eu tenho espécies, né? Eu tenho essa peça aqui que é para ser um holder, ainda não está pronta, né? A gente fez aqui ele com a resina preta, né? E ele é de madeira de piqui. E eu já tenho aqui outras duas peças. Vocês podem notar, essa petisqueira e essa tábua, elas são da mesma árvore, elas eram o mesmo caroço. Mas se vocês olham uma para outra, essa daqui já é mais similar, né? Diferente do holder aqui, que é de piqui também, mas ele já tem cores diferentes, tom muito diferente. Esse outro aqui, ele já tem um tom de cor bem parecida, mas ainda assim vocês já podem notar que os desenhos são totalmente diferentes. E isso aqui era o mesmo caroço. Essa petisqueira ficava aqui em cima dessa tábua, né? Era o que o pessoal chama de cap, né? É a parte do burr que você tira ali, que ela é totalmente revestida por casca por todos os lados, ela só é reta pelo outro lado, né? É como se fosse a capa, né? Eu acho que é isso que quer dizer em inglês, se eu não me engano. Então, vocês veem como que o burr é interessante por esse motivo, é uma impressão digital. Então, para quem quer ter o creme de la creme das madeiras, né? O burr é essa madeira, né? Ele é único. Outra coisa são as aplicações pelas quais eles são usados. Eles são usados em móveis, né? Muitas vezes o pessoal faz aí frente de gaveta, portas, né? Pega ali e faz um aplique laminado usando o burr, né? Outra aplicação muito recorrente são instrumentos musicais, né? Porque realmente, instrumento musical, geralmente o pessoal que é luthier, né? Tem toda uma questão ali de estudo da madeira, né? E eles gostam de usar madeiras raras e diferentes, né? Então o pessoal costuma usar bastante na questão de instrumentos musicais. E outro ramo que isso tem crescido nos últimos anos é o ramo de peças de tábuas de corte, como a gente trabalha aqui, né? As petisqueiras, né? E também mesas resinadas, né? E tudo isso se deve a cá entre nós a beleza disso aqui, né, galera? É muito bacana. E ele acontece de várias formas, né? Eu trouxe aqui alguns exemplos, né? Eu tenho essa peça de IP que vocês até devem estar com dificuldade, mas o burr dela
está aqui nessa região, né? Ele é pequeno, mas está aqui, é bacana. A gente conseguiu essa prancha de IP, que ela tinha vários pequenos caroços de burr, sabe-se lá por quê, né? Se foi a questão do crescimento anômalo, algum fungo ou coisa do tipo, mas ela tinha várias pequenas formações de burr. E a gente fez, já essa aqui já deve ser, sei lá, acho que nós vamos fazer mais de 20 peças com essa madeira, né? A gente tinha bastante pranchas dessas de IP e todas elas com pequenas formações de burr. Essa aqui ainda não está pronta, né? Ainda falta alguns acabamentos dela. Temos também aqui uma peça de peroba mica, né? Essa daqui a gente conseguiu o burr completo dela, né? Todo o caroço, esse é uma das partes, né? Ele é muito bonito e muito diferente de qualquer um dos outros que eu já mostrei aqui para vocês. Temos esses outros dois pedaços que eram de raiz, de canela, né? São bem bonitos, vocês conseguem ver aqui toda a formação do caroço, desses caroços, né? E vendo cada um desses que eu estou mostrando para vocês, vocês observam quanto é diferente e aleatório totalmente um do outro. Então, galera, isso que é bacana, é uma coisa escassa, não tem como ser replicada de maneira fácil, nem que você às vezes queira, eu quero cúbicos e cúbicos de burr. Vai ser um garimpo para juntar tudo isso e conseguir realmente uma grande quantidade. E às vezes também da mesma espécie, não é fácil. E mesmo da mesma espécie, como eu acabei de mostrar para vocês, eles são totalmente diferentes um do outro. É isso que torna eles tão especial. Galera, e outra questão que também rola com o burr. Ele é uma madeira que demora muito mais para secar. Se você pegar uma peça de burr e uma peça da mesma espécie que não está com a formação de burr, ela demora muito mais tempo para secar. Isso se deve porque, como eu já expliquei para vocês, o veio de um burr cresce de forma totalmente aleatória, né? A madeira cresce em todos os sentidos possíveis e essa formação dificulta que a umidade consiga sair lá de dentro, né? Então, um burr seca muito mais devagar. Então, por isso é um dinheiro que você aplica e demora um bom tempo para você poder trabalhar e transformar aquilo em algo. E isso é outro fator que na hora de você precificar uma peça feita em burr, né, vai somar para que se torne uma peça no final mais cara, com mais valor agregado. Então, isso é outra questão que nós também temos que levar em conta. Comprei um burr, é a coisa mais linda, já quero cortar e sair trabalhando. Você tem que garantir que ele está seco. E o fator é que ele também demora mais para secar. Isso é outra coisa que também soma no fator raridade e dificuldade de se trabalhar com ele. E você tem que repassar isso na hora de cotar o seu preço para passar para o seu cliente. Mas quem está atrás de uma peça como essa tem que pagar o show. Mas eu também não quero, depois de ter falado de tanta dificuldade de conseguir, deixar vocês no escuro. Aqui embaixo eu vou deixar o link de 2 fornecedores que trabalham junto com a gente compra material deles, né? E eles sempre estão tendo, vez e outra, peças como essas. E se vocês têm interesse em começar a trabalhar com esse tipo de madeira, sugiro que vocês conversem com eles lá e vejam o que eles têm disponíveis, tá? Outra coisa que eu estava acabando esquecendo de mencionar aqui é que com tudo isso, galera, uma coisa que faz parte do mercado, né, da lei de oferta e demanda, né, que é uma coisa que rege o comércio, né, é essa questão de, como eu acabei de dizer, oferta e demanda e escassez, né? Quanto mais escasso um produto é, mais valor ele tem. Então, com tudo isso, o burr acaba sendo uma das maneiras de mais se somar valor ao seu trabalho. E você cada vez nichar a um público que está mais qualificado a comprar produtos realmente de altíssimo padrão. E juntando tudo isso com a resina epóxi, aí sim você fechou o game, né, de fazer o melhor que nós conseguimos oferecer nos dias de hoje. Então, o burr, para esse tipo de ideia e posicionamento de trabalho, é muito interessante, né? Se vocês não sabem a parte da resina, convido vocês a conhecer os nossos cursos aqui, né, no qual a gente mostra todo o trabalho com a resina, e para adquirir as madeiras vai ter o contato aqui
aqui na descrição do nosso vídeo. No mais, eu vou ficando por aqui. Agradeço vocês que tiveram o trabalho de assistir esse vídeo, prestar atenção em todo esse conteúdo que a gente quis trazer aqui para vocês. Agradeço, deixo um forte abraço e tchau, obrigado.